Salmo 13 é o nosso texto. Volta e meia temos salmos aqui na pregação. Já destacamos alguns dos 150, mas nunca este, que a agenda dos textos nos brinda neste domingo. Salmo de Davi, quando ele fugia do filho Absalão. Imagine um pai tendo que fugir do filho. Os salmos trazem essas coisas. Os salmos são orações profundamente dramáticas, emotivas. Se você foi criado ou decidiu ser uma pessoa que não expressa seus sentimentos, que não nomeia suas emoções, que não processa as emoções, terá dificuldades com os salmos. Vejam o versículo 7. Não sei se vocês ficaram constrangidos. Eu fiquei constrangido quando eu li. Quebre a mandíbula, amasse os dentes dos meus inimigos. Puxa, Davi, você não deveria dizer uma coisa dessas. Você não deveria ficar tão indignado, para não usar um palavrão aqui, com seus inimigos. A gente precisa se controlar, Davi. Os salmos são reais demais para a gente se controlar. Os salmos dizem: eu estou indignado, emoções são parte da minha vida e elas são cruas, às vezes cruéis, são intensas e às vezes nos deixam constrangidos, inconfortáveis. Os salmos nos dão uma abordagem honesta, real, para lidar com as nossas emoções. Já falei sobre isso aqui, só estou repetindo, né? Por um lado, há uma abordagem que diz para a gente abafar as emoções, né? Negar as emoções, agir como se nada tivesse acontecendo dentro da gente. Controle as tuas emoções, imediatamente. Essa abordagem existe no mundo. Tem uma outra abordagem que vai para o outro extremo, que diz assim: a questão é desabafar, expressar tuas emoções de qualquer maneira, porque desabafar por desabafar já vai ser suficiente. Os salmos não fazem isso. Os salmos nos dizem que não devemos negar nossas emoções, mas não desabafar por desabafar, que é uma certa idolatria, de certa forma, das próprias emoções. Não fazer de conta que elas não existem ou não nos afetam, nem construir um altar para as nossas emoções, para ficar cultuando elas e massageando elas como se elas fossem em si mesmo a solução dos nossos problemas. Os salmos nos convidam a orar nossas emoções. E não é uma oração tipo manicure, sabe? Cuidadosa para não tocar a cutícula, assim. Super refletida, super higienizada. Não. É uma oração de abrir o coração e processar as emoções do jeito que elas vêm, mas diante da presença de Deus. E hoje nós temos uma emoção terrível para processar no Salmo. Medo. O medo é uma emoção primária. Ela já está no primeiro som do ser humano, no choro do bebê recém-nascido. Os bebês já saem berrando da barriga da mãe. Cadê as paredes que me protegiam? Cadê a segurança? Cadê o aconchego? Por que aqui está tão frio? Quem é que está me segurando? Ei, por que você me bateu? Estava tudo tão bom. Estou apavorado. Emoção primária. Primeira. Emoção primitiva. Davi está sentindo um medo terrível. Não é a primeira vez, não será a última vez na sua vida, mas desta vez é um medo diferente. Ele tem exércitos literalmente perseguindo ele. Tem gente de carne e osso, soldados com armaduras, atrás dele tentando assassiná-lo. E bem no meio do salmo ele diz assim, bem no meio do medo, ele diz assim: eu dormirei no meio desses desertos. Como é que ele consegue? Temos que descobrir.
Porque se ajudou ele, quem sabe pode nos ajudar também a dormir diante dos exércitos que estão nesta semana atrás de você. E como a gente precisa. Porque a gente tem dificuldades reais, exércitos reais, pelo menos na nossa cabeça, que estão atrás de nós, nos perseguindo, nos puxando o tapete, nos machucando, nos traindo. Temos situações na nossa vida que nos botam medo. No Salmo de hoje, nós vemos alguns passos que a gente dá para dentro do medo, alguns passos que a gente dá para fora. Os passos para dentro já estão no primeiro versículo. Davi diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. De novo, o filho de Davi se insurgiu e deu um golpe de estado. Se autoproclamou rei e Davi teve que fugir para não ser morto pelos militares apoiadores do Absalão. Davi mergulha no medo. Primeiro medo que ele experimenta é isso, e até parece uma paranoia. Como tem crescido o número dos meus adversários, mas não é paranoia, porque realmente são milhares os que estão atrás dele. Davi está sendo fisicamente atacado, querem matá-lo, no mínimo prendê-lo, fisicamente ameaçado. Mas aí no versículo 2, o medo mergulha em algo mais profundo. Muitos estão dizendo que Deus não vai me salvar. Por que é mais profundo isso, Mateus? Porque aqui com essa frase estão questionando se Deus ainda está com Davi. Os apoiadores de Absalão estão lembrando que antes de Davi, anos antes, Davi só subiu ao trono porque Deus havia abandonado o antecessor, o Saul. E acham que agora pode estar acontecendo algo parecido. Que talvez Deus também agora tenha abandonado Davi, como abandonou Saul, e que era direito deles trocá-lo por alguém mais jovem, mais promissor. Então Davi se sente atacado não apenas no seu corpo, mas na sua identidade, no seu chamado, no seu caráter. Estão questionando a própria relação de Deus com Davi. Será que os pecados de Davi, nós sabemos muito bem quais foram eles, que ele pecou gravemente, será que esses pecados o desqualificaram em seu chamado de rei? Como é que um homem que teve um affair pode ser um rei? Como é que alguém que matou o esposo da amante pode ser o chefe de Estado e o chefe da igreja? Como é que alguém, nessas condições, pode continuar liderando a nação? O perdão que Davi tinha recebido não é levado em consideração. E aí Davi mergulha no espiral do medo, porque psicologicamente e espiritualmente ele está sendo ameaçado. O perdão que você diz que recebeu não conta para nós. Queremos sangue. Aí você me pergunta: pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não sou rei. Não matei ninguém. Não estou sendo ameaçado de morte. Por que o Salmo 3 seria útil para mim? Fico feliz que vocês tenham perguntado. Aqui entra um negócio chamado ansiedade. Há algumas décadas nós estamos sendo alimentados por bons trabalhos de filósofos, psicólogos, psiquiatras sobre ansiedade. E um deles, que eu vou citar aqui, W.H. Auden, escreveu um poema em 1947, intitulado A Era da Ansiedade. 70 anos atrás. Há consenso entre os especialistas que nós estamos num tempo
em que nós sofremos mais desta condição. E qual é o ponto, pastor? O ponto é a conexão entre ansiedade e medo. Não são a mesma coisa, mas estão relacionados. Na Bíblia, especialmente, normalmente eles andam lado a lado, acompanhando de mãos dadas, assim como inimigos, em direção a você. E uma coisa que nós aprendemos na relação entre medo e ansiedade é que, se embora o medo tenha um lado positivo, porque nos ajuda a identificar ameaças reais, nos coloca em posição de alerta para enfrentar o perigo, para nos proteger, a ansiedade, por outro lado, é sempre negativa. Porque ela não está baseada em algo real. Medo é específico, medo é construtivo e nos posiciona para ação. A ansiedade não é específica, ela é difusa, ela é indefinida, a gente não sabe no que ela está de pendurada, a gente não sabe por que ela está nos rondando. Com medo a gente sabe, vai começar a cirurgia às 10h30. A economia e o vírus em algum momento vão se encontrar e vai ter caos. A criança está caindo, pastor. A gente sabe com o medo. Com a ansiedade nós não sabemos muito bem exatamente o que está errado. E enquanto o medo nos deixa em posição de alerta para reagir, nos adrenalina, por assim dizer, a ansiedade nos debilita. A ansiedade nos paralisa. A ansiedade nos torna quase inaptos para tomar uma decisão. Os pesquisadores têm mais boa vontade com o medo. Há livros e artigos sobre aspectos positivos do medo. Mas ansiedade, todo o universo está em guerra. Cristãos e não cristãos contra a ansiedade. Precisamos encontrar caminhos. Ansiedade é esse medo mais profundo que nós não conseguimos tocar com as nossas mãos, nem encontrar suas raízes. Estamos em guerra porque ela nos afeta totalmente, afeta o nosso sistema nervoso, nos dá úlceras, produz infartos, literalmente nos come vivos por dentro. E ela nos machuca em níveis mais profundos que o físico. Ela mexe com nossas inseguranças. Ela mexe com a nossa identidade, quem somos nós. Ela mexe com a nossa espiritualidade, onde é que está Deus? Será que eu estou desqualificado diante de Deus? Ela mexe com o nosso desejo de querer estar no controle. A ansiedade parece ter sido produzida, manufaturada no inferno, porque ela é diabólica. Também está no campo da saúde, mas ela é espiritual também. Em última instância, porque é a nossa confiança em Deus que é atacada. Assim está Davi nesse salmo, gente, acossado física e também psicológica e espiritualmente. Medo e ansiedade, da mais profunda e cruel. Misture os dois e você está no completo fundo do poço. Davi está nas profundezas do abismo, escuro. Só que aí, no versículo 3, Valéria, dá uma guinada. Há uma saída. Porém, diz Davi, conjunção adversativa. Entretanto, mas. E a gente sabe que normalmente quando esse mas, esse porém, entra na Bíblia, há esperança. As coisas vão mudar. Estou apavorado, diz Davi. Estou deprimido, estou indignado. Estou me sentindo culpado. Porém, Deus está fazendo algo. Porém, Deus está me mostrando algo. Vamos examinar o que vem depois desse porém. Ok? O que vem depois desse porém nos ajuda
a lidar com as nossas ansiedades e com os nossos medos. Primeiro, porém, tenho um escudo. Versículo 3, sublinhe. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Essa é a tradução. Literalmente, Davi diz assim em hebraico: porém, tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. Ao meu redor. Significativo isso. Por quê? Porque Davi conhece armamento militar. Davi, antes de ser rei, e mesmo depois, era um general de guerra. Certa vez ele inclusive rejeitou uma armadura porque entendeu que não era adequada para determinada batalha. Preste atenção, porque Davi está falando de equipamento militar aqui. Escudo ao meu redor. Eu não entendo nada, mas encontrei na minha pesquisa de que havia no tempo de Davi um escudo pequeno, que se ajustava fácil no braço. Era para combate. Você pode se movimentar e o escudo mexe com você. Você reprime o golpe do inimigo, mas você tem a mobilidade necessária para contragolpear. Não é desse escudo que o Davi está falando. Porque esse escudo não te protege ao teu redor. O ângulo de proteção é limitado. Ele não tem tamanho suficiente para estar ao teu redor. Muito pequeno. E Davi disse: Senhor, tu és o meu escudo ao meu redor. E aí a gente descobre que Davi devia estar falando de um outro escudo. Tamanho de uma porta, mais ou menos. Que te envolve totalmente. Ao redor. Tem imagens em museus, filmes. Ele não era tanto usado para o combate. Era mais para seguir o general quando iam sitiar uma fortaleza. Era reservado para situações de extremo perigo, para lugares onde você estaria debaixo de um severo ataque de flechas, lanças e pedras. Quando Davi nos diz: eu estou apavorado, porém, lembro que tem um escudo ao meu redor, ele não está nos dizendo: eu sei que coisas ruins não vão acontecer. Porque não é esse escudo que ele está usando. Ele está usando um escudo que é para justamente te ajudar a atravessar situações dramáticas, de perigo. Ele está dizendo: eu estou apavorado porque sei que frequentemente sou levado para situações de extremo perigo, porque fazer a vontade de Deus muitas vezes me expõe a grandes desafios. Porque a proteção de Deus não é me livrar da situação, mas me socorrer no meio dela. Quando eu sigo o meu general, quando eu sitio a fortaleza do inimigo, não é Deus será o meu escudo do perigo. Não, Deus será o meu escudo no perigo. O Senhor é o meu escudo no meio do perigo. Com perigo ao meu redor, Ele é o meu escudo. Isso é dramático, gente. Porque pode ser, vejam bem, pode ser, eu não vou propor aqui uma explicação do sofrimento, porque nem sempre há, mas vejam bem, pode ser que às vezes o sofrimento que a gente passe seja um sofrimento necessário. Um sofrimento que de repente vem de justamente seguirmos o nosso general. Um sofrimento que vem por causa da obediência ao próprio Deus. Obedecer dói, não tenha dúvidas. Seguir a Deus, o general nos põe em perigos. Mas é uma dor, é um risco calculado, limitado, temporário, que nós temos que passar justamente para evitar um mal maior, uma dor maior. Pode ser que Deus nos permita, hoje, perder alguma coisa, para que nós não percamos algo mais profundo e mais bonito e mais importante depois.
O escudo de Deus funciona, diz Davi, vai funcionar. E hoje pode ser que eu não entenda isso. Mas se eu permanecer na minha posição debaixo desse escudo, se eu me manter em marcha, eu vou me dar conta. Eu vou encontrar respostas que hoje eu não tenho. Caminhar com Deus não é fácil, porque é uma caminhada de fé. Obedecer a Deus pode ser confuso, pode envolver ter muitas orações não respondidas da maneira que nós esperamos. Mas qual é a alternativa, eu te pergunto? Para onde iremos, diz Pedro, se só tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna? Qual é a alternativa? Estar debaixo desse escudo é arriscado, é sofrido, mas qual é a opção? Experimente sair debaixo dele. Experimente a vida sem Deus. Experimente a desobediência. O que ela te dá? Onde ela te leva? Você vai ficar totalmente exposto. A vida com Deus é perigosa. A vida sem Deus é letal. O que vamos escolher, Luiz? Escolha seguir marchando. Estou apavorado, porém tenho um escudo. E por isso sigo. Os trancos e barrancos. Sigo em frente. Uma grama da desobediência vai me machucar mais que 10 toneladas de dor e sofrimento agarrado e vivendo com Deus. E Jesus é o perfeito exemplo disso, gente. Na sua obra por nós, de novo e de novo, ele fazer a coisa certa o levou a ser desprezado, mal entendido, perseguido, flechas por todos os lados. E Jesus, como Davi, conheceu o medo, suou sangue no Getsêmani. Tamanha ansiedade. Ninguém de nós nunca vai chegar nem perto de experimentar tamanha ansiedade. A vontade de Deus para Jesus o levava à morte. Era um plano que parecia loucura, mas qual é a alternativa? Jesus sabia. Não havia alternativa, na verdade. Primeira coisa que aprendemos com Davi. Estou apavorado, sou atacado, porém o quê? Tenho um escudo ao meu redor. Segunda coisa que aprendemos deste salmo, de Davi para lidar com ansiedades. Ainda no versículo 3, o Senhor é a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Reparem nisso aqui. Davi está dizendo que ele tem um escudo em Deus, mas que Deus também é a sua glória. A minha glória é outra, diz Davi. E eu me pergunto por que é que ele diz isso, gente? Será que ele está dizendo isso como uma confissão de fé? Ou como uma confissão de pecados? Talvez nunca saberemos, até conversarmos com ele. Será que ele diz, Deus, tu és a minha glória, porque até pouco tempo atrás outra coisa estava sendo a minha glória? Rollo May, uma autoridade da psicanálise, em seu livro Significado da Ansiedade, fala que a ansiedade mais profunda é aquela relacionada com ameaças de perdermos a nossa identidade. Aquilo que dá significado à nossa vida. Se há risco de perder algo que eu não valorizo tanto, não sofro igual. A ansiedade é mais superficial. Mas se o que eu estou correndo o risco de perder é aquilo que dá sentido à minha vida, então eu desabo de ansiedade. Se a tua identidade é a aprovação dos outros, e é aí que você está sendo questionado, a tua ansiedade vai crescer. Se a tua identidade é o teu currículo moral, a tua vida supostamente sem manchas, e você está sendo questionado neste âmbito, tua ansiedade será imensa. Em outras palavras, onde está a tua ansiedade, onde está a tua glória, aí estará a tua ansiedade.
É possível que a glória de Davi estivesse em outras coisas. Sabemos que quando Davi começou a reinar, Deus era a sua glória. Por isso que ele foi escolhido por Deus, inclusive. Mas será que com o tempo, no trono, nas benesses, no poder, será que com o tempo ele foi começando a se afastar dessa convicção de que Deus era a sua glória? Será que o poder subiu para a cabeça dele? É algo que acontece com frequência, não é, Guilherme? Será que Davi, quando este salmo foi orado, ele tinha noção do que tinha acontecido ao longo da sua jornada? Porque Davi tinha apoio popular. Não mais. Davi tinha sido considerado um bom pai de família. Não mais. Seu filho se rebela contra ele. Davi era um exemplo e se achava um exemplo de homem segundo o coração de Deus. Não mais. Depois dos seus pecados. Não depois de Batseba. Não mais. Vejam, Davi está perdendo tudo o que talvez tinha considerado como sua glória. Tudo o que ele achava que era o mais importante está virando ilusão. Mas ele está se dando conta. Eu estou ansioso, claro, porque coloquei nestas coisas a minha glória. Eu estou apavorado de ansiedade, porque eu estou vendo esfarelar os ídolos que eu havia construído, a falsa glória que eu achava que eu tinha. E Rolomei nos ajuda no diagnóstico. Glória é o que dá significado para a gente, segurança. E esta ansiedade profunda é porque você está arriscando perder aquilo onde você localizou a sua glória pessoal. Só que essas são ilusões, porque são finitas, são vulneráveis às circunstâncias. O risco de perdê-las pode nos ajudar a enxergar o que Davi enxergou. Estas coisas, ser um bom pai, ter uma boa carreira, ter um casamento, ter um sucesso profissional, isso são coisas boas, mas não são e não podem ser a minha glória. Minha família, meu namoro, se essas coisas se tornarem minha glória, no momento que estas coisas forem o mais importante para mim, eu serei consumido aos poucos pela ansiedade. Viverei para sempre petrificado. Por quê? Porque considerei a coisa mais importante. Algo que eu não deveria fazer. Algo que não tem condições de ser essa coisa mais importante. Como é que eu saio disso, Davi? Eu enxergo que o Senhor é a minha glória. Eu relocalizo a minha glória. Eu me satisfaço com Deus. Eu me contento com Deus. O Senhor é a minha glória. O resto são coisas boas, são dádivas de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus, outras coisas vêm, acontecem, eu desfruto delas. Mas Tu, Senhor, é a minha glória, não a aprovação das pessoas, porque eu não estou servindo elas, estou servindo a Ti. Tu, Senhor, é a minha glória, não a quantidade de dinheiro que eu junto, porque eu estou servindo a Ti e não a Ele. Tu, Senhor, é a minha glória. Teu amor, Tua graça, não o meu currículo moral, profissional, amoroso, porque eu estou servindo a Ti e não a mim mesmo. É o Teu amor, não o amor de nada ou de ninguém que me basta. O apóstolo Paulo, anos mais tarde, foi um grande professor desta relocalização, desta transferência de espaço da glória. Porque o apóstolo Paulo teve tudo em determinado momento da sua vida. E ele disse, eu escolho relocalizar minha glória. Eu escolho considerar tudo o que eu tenho como esterco comparado com o que eu tenho em Deus. O Senhor é a minha glória. Tudo que as pessoas se matam para conseguir, tudo que as pessoas se mordem para conseguir, tudo que tira o meu sono, porque amanhã eu tenho que ter, tudo isso, diz Paulo,
passou a ter uma importância relativa. No final das contas, até espercussão. Perto do que eu tenho no Senhor. O Senhor é a minha glória. A graça do Senhor, o amor dele me basta para ser feliz. O resto é bônus. O resto é lucro. Se eu tenho aprovação dos outros, se eu sou feliz com a minha família, é bônus. É dádiva, mas é bônus. Eu tenho em Deus 100% do que eu preciso para respirar e viver feliz. Quando Davi diz, o Senhor é quem me exalta a minha cabeça, Ele é a minha glória, levanta a minha cabeça. Mesmo hoje em dia, né? O que significa isso, né? Levanta a cabeça, meu irmão, né? Ter a nossa cabeça levantada. Levantamos nossa cabeça quando estamos confiantes, quando estamos orgulhosos. Levantamos a nossa cabeça. Levantar a cabeça é: você consegue, cara, você é o cara. Levanta a cabeça, vamos em frente. Aqui Davi está dizendo que apesar de ter tido, e ser maravilhoso ter tido, o amor de uma mulher, o amor da família, agora ele não tinha mais. Tinha sido maravilhoso ter o amor da igreja dele, agora ele não tem mais. Tinha sido maravilhoso ter o poder e a influência e o respeito. Como é bom isso, gente. Mas eu não tenho agora, diz Davi. E sabem de uma coisa, diz Davi? Está tudo bem. Porque o Senhor levanta a minha cabeça. Porque o Senhor é a minha glória. Porque essas outras coisas não são minha identidade. Minha honra, meu tesouro, minha recompensa, a minha porção é o Senhor. Porque Ele me deu a sua graça, eu tenho a sua aprovação. Eu tenho o amor dele dia a dia na minha vida. Porque quando eu estava no meio do pecado, Ele me perdoou. E apesar de eu não merecer, Ele olhou para mim, tocou no meu queixo e disse: levanta a cabeça. E Deus nos levanta a nossa cabeça cada dia de manhã, quando a gente acorda e sai da cama. É suficiente, gente. Terceiro ponto, fundamental. Estou apavorado. Porém, confio no meu substituto. Estou apavorado, diz Davi, mas antevejo o meu substituto. Como assim, pastor? Tem tudo a ver com o ponto anterior. Como é que Davi pode dizer, atrevido, que o Senhor se orgulha dele? Que o Senhor levanta a sua cabeça? A audácia dele, né? Como é que Davi pode dizer que Deus se orgulha dele? Imagine Davi diante de Deus. Pois é, né? Você sabe que eu matei um cara, né? Não sabe? Sabe que eu tive um affair, né? Sabe que eu falhei como pai. Eu falhei como teu representante. Eu falhei, né, Deus, em todos os sentidos possíveis. Mas eu sei, Senhor, estás orgulhoso de mim. Levantas minha cabeça. Como assim, cara pálida? Como é que ele pode? O Senhor é quem exalta a minha cabeça. De um adúltero? De um assassino? De um orgulhoso? Como é que Davi pode ter essa certeza? Uma pista é o versículo 4. Todo salmo é uma pista, na verdade. Davi diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e do seu santo monte Ele me responde. Davi não diz: com a minha voz clamo ao Senhor e talvez Ele me responda. Davi não diz: com a minha voz clamo ao Senhor e se Ele estiver de bom humor, talvez Ele me responda. Ele diz: Ele me responderá. Tenho certeza. Tenho certeza. Por que Ele tem certeza? Por causa do Santo Monte. Santo Monte, uma pista escondida aqui. O que há no Santo Monte, Guilherme? Do Santo Monte vem a resposta, cara. O que há no Santo Monte, Emily? Bom, tabernáculo do Monte de Sião, lugar do templo, lugar do sacrifício. Davi está lembrando que ali ele foi perdoado por Deus. Natã entregou a absolvição,
Davi lembra que seus pecados diários são expiados ali todas as manhãs, no sacrifício dos animais feitos pelos sacerdotes. E talvez Davi até mesmo esteja lembrando de um dos atos mais importantes que aconteceram na história do povo de Deus, de toda a Bíblia, em Gênesis 15, lá naquele santo monte. Gênesis 15, por que eu vou lembrar de Gênesis 15, gente? Porque em Gênesis 15, as mesmas palavras que a gente escuta em Gênesis 15, Deus falando, é o que Davi usa para começar o seu salmo. Em Gênesis 15, Deus aparece para Abraão, Abraão está apavorado, e Deus diz para Abraão: não temas, Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo, tua glória, teu galardão. Deus aparece para Abraão: Abraão, não temas. Como é que eu posso não ter medo, Deus? E Deus, como é que eu posso estar garantido de que o Senhor me ama, me valoriza, como o Senhor está me dizendo que me ama e me valoriza? E aí no versículo 8 de Gênesis 15, Deus faz uma coisa que talvez Davi estivesse lembrando naquele salmo. O que foi que Deus fez com Abraão? Deus disse para Abraão cortar um animal em duas partes. Imediatamente Abraão se deu conta: Deus está me chamando para uma aliança. Porque eram assim que alianças eram feitas na Mesopotâmia antiga. Não se levavam contratos entre duas pessoas para serem notariados num cartório. Como é que se faziam votos solenes? Se cortava um animal ao meio, se colocava duas partes no chão, uma de cada lado, e se caminhava entre o animal cortado enquanto se pronunciava o voto, a promessa. Qual é o significado disso? O significado é que você estava se identificando com um animal morto e se colocando debaixo de juramento do sacrifício daquele animal. Tipo assim, caso se eu quebre o contrato, né, se eu não fizer o que eu prometi fazer, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal. Que o meu sangue seja derramado. Que eu seja cortado em pedacinhos e jogado no deserto para ser comido pelas hienas e pelos chacais e pelos corvos. Notários públicos são bem mais fáceis hoje em dia, né? A gente reclama deles, né? E também como é fácil quebrar promessa hoje em dia, né? Naquela noite, Gênesis 15, Deus desceu do céu. Trevas desceram do céu. Fogo devorador desceu do céu. E Abraão viu tochas ardentes passando entre as partes dos animais. Foi uma teofania, que é uma aparição de Deus. E Deus passou entre as partes do animal e Deus disse para Abraão: eu te prometo que eu vou te abençoar. Você e os seus descendentes, Davi incluído. Abraão se deu conta: é Deus que está fazendo um voto comigo. Deus está se identificando com o animal sacrificado. Deus está dizendo: eu te prometo que eu vou tirar de ti os teus pecados e eu vou te abençoar, mesmo que eu tenha que ser cortado em pedacinhos e jogado para fora da cidade. Mesmo que eu tenha que pagar o preço da tua quebra na aliança, custe o que custar, Abraão, eu vou te abençoar. Davi conhecia essa história do Santo Monte. Por isso que Davi se atreveu a dizer: eu estou agarrado nas tuas promessas, Senhor, no teu voto de me abençoar. Apesar da minha desobediência, eu sou um descendente de Abraão, eu sou parte da aliança. E Davi antevê um substituto que pagaria pelo seu pecado. Deus pode ficar orgulhoso de mim, porque Ele vai considerar um outro alguém no meu lugar. Ele vai olhar para mim e vai enxergar outro alguém do meu lado. O que Davi não sabia exatamente, mas nós sabemos, é que Deus cumpriu aquele voto. Séculos mais tarde, Deus também desceu do céu. Trevas descenderam do céu, naquele santo monte. E Jesus Cristo foi ceifado da terra dos viventes. Jesus é o nosso substituto. E Ele é a garantia que Deus te ama, te valoriza e te abençoa
independentemente da tua ansiedade, do teu medo, de uma falha, de uma queda. Quem está conectado a Cristo tem o sacrifício do próprio Deus contado em sua causa. E por causa desse sacrifício de Cristo, Davi e a gente podemos ter a audácia de dizer: Deus se orgulha de mim. Deus é a minha glória. Deus levanta a minha cabeça. Estou apavorado, estou com medo, sou pecador, porém tenho e confio no meu substituto. Jesus é o meu substituto. Jesus é a garantia da minha bênção, de que eu estou com Deus do meu lado. Por último, gente, rapidinho, tenho medo, porém sou parte de um povo e estou em missão. Isso também nos ajuda com a ansiedade, gente. Além de termos um escudo ao redor, isso é passivo. Além de termos em Deus a nossa glória, passivo. Além de termos um substituto que garante perdão, amor de Deus. Nossas ansiedades também são enfrentadas ativamente, de frente para elas. Se levantando da cama. Se levantando e fazendo algo. Eu estou apavorado, diz Davi, porém sou parte de um povo. Se olharmos no final, versículos 7 e 8, parece que Davi está só indignado, né, gente? E ele estava. Quebra a jugular do meu inimigo. Ele estava indignado. A bondade se indigna. A bondade se indigna. Justiça se indigna. Santidade se indigna com o mal. Ele está indignado. E ele estava, olhem bem, gente, ele está dizendo que não se trata apenas de ter paz interior, não se trata apenas de ter remédios para a noite de insônia. O que ele ainda busca? Ele quer justiça. Ele quer a intervenção de Deus. Por quê? Por causa do povo. O Salmo termina com o povo. Davi está dizendo, eu não sou sozinho no mundo, eu sou parte de um coletivo. E Davi está dizendo, Senhor, o Senhor sabe que Absalão não vai ser um bom rei. Eu sou ruim, mas eu estou junto contigo. Absalão te abandonou, Senhor. Absalão não vai ser bom para o povo. Absalão vai te tirar do Deus de Israel. Absalão não pode reinar, Senhor. Vai ser ruim para as pessoas. Então o que ele faz? Não é apenas ter paz para ele, dormir tranquilo. Davi lembra dos outros. Ele lembra do povo. E ele lembra que ele tem um chamado, uma missão para ajudar esse povo. Ele é o rei. E ele se importa com seus súditos. Eu me importo com essa gente, Senhor. Por isso, acabe com a rebelião. Segure os malvados. Eu quero ter minha paz de volta, Senhor. Mas eu vou ter minha paz de volta não apenas quando eu dormir tranquilo num esconderijo debaixo de um escudo. Eu quero minha paz de volta quando os outros também tiverem a paz deles de volta. Quando o povo que está comigo também puder dormir seguro. Senhor, estou apavorado, mas, vamos em frente. Vamos em frente, general. Vamos botar os pingos nos is. Vamos consertar as coisas. E esse é o ponto, gente. Qual é o oposto do medo? Calma, sossego, tranquilidade. Errou, diria o Faustão. Né? Qual é o oposto do medo? Segundo a Bíblia é o amor. Já falamos de fé. Fé é eu e Deus. É amor. É eu e os outros agora. O medo é egoísta. O medo te concentra em ti mesmo. A ansiedade é muito autocentrada, gente. Por isso, além dos outros antídotos que tocam na fé, Davi está dizendo no final do Salmo, também saímos de uma ansiedade quando começamos a pensar nos outros. Estou sofrendo, mas tem gente precisando de mim. Estou com medo de sair de casa, mas talvez tem gente precisando de mim. Estou com medo de subir a providência, mas talvez tem gente precisando de mim lá. Estou com medo de tirar esse dinheiro da conta, da poupança para ajudar alguém, mas tem gente precisando de mim. A ansiedade também se vence quando eu, como Davi, começo a pensar
nos outros. Eu lido com as minhas ansiedades quando eu começo a sair da minha bolha, da minha zona de conforto, e começo a me arriscar. Eu estou apavorado, Senhor, mas eu sou vocacionado, desde o meu batismo, a pensar nos outros. Eu estou com medo, Senhor, de fazer isso, de fazer aquilo, mas o amor de Deus por mim me constrangeu, me tocou e me envia para salvar os outros. Estou cheio de ansiedade, mas eu vou fazer algo pelos outros. Davi nos ensina que o grande finale do antídoto da ansiedade é o amor, estar em missão pela causa dos outros. 1 João 4,19, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, Deus nos amou, enviou Jesus, Jesus estava com medo, suando de ansiedade, mas aquilo não o parou, não o fez desistir. O seu enfrentamento do medo levou não apenas à morte, levou à ressurreição. E quando a gente enfrenta a nossa ansiedade pelo bem do outro, o final não é a morte. O final é a ressurreição. Depois de passar pelo obstáculo, você vai se sentir tão bem, tão de pé, tão vivo, tão pleno, tão cheio de força e poder, de ressurreição, que tudo vai valer a pena. A ressurreição por trás. Vai em frente. Salmo de número 3. Veja seu escudo. Relocalize a sua glória. Confie no seu substituto. E pelo amor de Deus, pense nos outros. Amém.